Fala rapaziada, tudo bem? Thiago Nunes foi anunciado oficialmente como novo treinador do Botafogo nesta quinta-feira. E a gente aqui do canal já fez um vídeo explicando as suas ideias táticas, né? Como o Botafogo deve atuar nas mãos do Thiago Nunes. Mas para esse vídeo eu não queria tocar no assunto tático, tá? Porque acho que o principal desafio do Thiago Nunes no comando do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro é outro, tá? Já não envolve mais a questão tática, as ideias de jogo. Eu acho que o principal desafio do Thiago vai ser uma situação diferente. Claro que a questão tática é muito importante, a questão física também. Enfim, o campo e bola realmente é um fator muito determinante, mas acho que não vai ser o principal do Thiago nesse momento. E eu venho trazer para vocês a minha opinião, né? O que ele vai ter de dificuldade aí para comandar o Botafogo e para fazer com que o Botafogo consiga o título do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Bota depende apenas dele, porque tem um jogo a menos contra o Fortaleza, apesar de, no atual momento, estar na segunda colocação do Brasileirão. Bom, rapaziada, vamos lá. Antes de contar para vocês o que eu acho, né, qual é a minha opinião sobre o principal desafio dele, a gente precisa entender o que é esse Botafogo do segundo turno, né? Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu tenho os números aqui, ó. São 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas nesse segundo turno, né? E aí tem o comando do Bruno Lage e também do Lúcio Flávio. Apenas 31% de aproveitamento, muito baixo, né? Essas 3 vitórias foi uma por 3-0 contra o Bahia no Newton Santos, ainda com o Bruno Lage, e 2 nas mãos do Lúcio Flávio, né? 2-0 diante do Fluminense no Maracanã e 2-1 contra o América lá no Independência. Fora disso, o Botafogo não venceu mais, né? Não à toa, além disso, né? O Botafogo, dos últimos 12 jogos, só pra gente ter uma ideia dessa questão bem ruim do Botafogo, dos últimos 12 jogos, só não sofreu gol em uma partida, tá? Se a gente for citar esse problema defensivo ainda, entrando nessa questão, das últimas 4 partidas do Botafogo, contra Palmeiras, contra Vasco, Grêmio e Bragantino, foram 4 gols sofridos contra o Palmeiras, 4 contra o Grêmio, só aí foram 8. 1 contra o Vasco, 9 e 2 contra o Bragantino. 11 gols sofridos nas últimas 4 partidas, né? Um número muito elevado, número muito alto para uma equipe que foi durante boa parte do Campeonato Brasileiro a melhor defesa do torneio e nesse momento não é, né? Tem o Atlético Mineiro como a melhor defesa, depois tem o Cruzeiro, aí vem Bragantino, vem Palmeiras e também o Botafogo, né? Então essa questão defensiva também é um fator que o Thiago Nunes tem que arrumar. Mas aí eu já não atrelo a questão do tático, a questão, enfim, de campo e bola. Acho que o problema é realmente outro. Por quê? Porque acho que se a gente for analisar as últimas partidas do Botafogo, foram resultados inacreditáveis, né? Principalmente as viradas sofridas contra o Palmeiras, contra o Grêmio também, e o gol já nos minutos finais contra o Red Bull Bragantino. E acho que a principal dificuldade do Botafogo em conseguir os resultados positivos aí nesses jogos foi a questão mental, cara, foi a questão psicológica. E aí sim vai ser o principal desafio do Thiago Nunes, né? De novamente retomar a confiança desses caras. Surgiu a informação aí de que ele já vem comandando aí os treinos do Botafogo há um certo tempo, antes de ser oficializado como o treinador oficial do Botafogo, né? E surgiu a informação de que, corrigindo problemas da equipe nos treinamentos, de que ele teria falado para os jogadores, enfim, para algum atleta que tenha errado algum passe, enfim, alguma finalização, ou qualquer outro erro, é assim que vocês querem ser campeão? Então surgiu essa informação aí de que ele teria falado isso. Então é realmente essa questão psicológica, essa questão mental que o Thiago vai ter que solucionar, cara. Porque o Botafogo não vence há muito tempo, né? São 6 partidas sem uma vitória, né? 4 derrotas e 2 empates, se eu não estou enganado agora de cabeça. Então ele vai ter que solucionar essa questão. E aí você deve estar se perguntando, né, Vini, mas
como fazer isso, né? Como retomar essa questão da confiança dos atletas? Cara, eu obviamente não sou um psicólogo, eu não sou especialista, né? Mas ele vai ter que, de alguma forma, junto com os psicólogos, junto com os profissionais da área, dentro do clube, aumentar essa confiança dos caras, né? Fazer eles acreditarem que eles são muito bons, que eles podem retomar os resultados assim como foi no primeiro turno, né? Então tem esse lado positivo dessa questão mental que o Thiago, junto com os profissionais da questão psicológica, vão ter que trabalhar, e aí é no dia a dia, é na partida, né? O próximo jogo do Botafogo é após a data FIFA contra o Fortaleza. Então, ele vai ter que trabalhar diariamente nos treinamentos essa questão de psicológica, de colocar na cabeça dos caras: ó, vocês são bons, gente. É só vocês verem, olharem para trás o que vocês fizeram no primeiro turno. Então, isso ele vai ter que trabalhar diariamente. E aí, nos jogos, a mesma coisa, né? E os jogadores vão se sentir mais confiantes quando verem que o Botafogo está conseguindo os resultados nas partidas, né? Não só como o treinamento vai se desenrolar, se o treinamento deu um resultado positivo, né? E não necessariamente aí em resultado que eu digo, não é, por exemplo, num rachão, num coletivo, uma vitória de uma equipe ou de outra. Mas o jogador, o atleta se sentir positivo dentro do que foi trabalhado diariamente, né? E aí o jogador, ao perceber as vitórias no Brasileiro, enfim, nas partidas oficiais, vai naturalmente retomando essa questão da confiança. E aí outra coisa mental, psicológica que o Thiago também vai ter que trabalhar, que já não é tanto da questão positiva, mas aí já mexer com o brilho do atleta, é de eles entenderem que o primeiro turno que eles fizeram, que foi histórico, não está se concretizando nesse segundo turno. Vice-lanterna, muita gente trata como um vexame, e é uma situação muito ruim realmente do que o clube está apresentando de resultados. E aí ele mexer com o brilho dos caras, né? Novamente falar: ó, cara, vocês estão de sacanagem, né? Esse segundo turno que vocês fizeram, eu não estava aqui, mas esse segundo turno que vocês fizeram não é digno da qualidade de vocês. Então vocês têm a responsabilidade para a torcida, para a instituição, pelo clube que é o Botafogo, pela grandeza do clube, de fazer diferente. E é justamente com as vitórias, justamente com os resultados positivos, porque, mais uma vez, o Botafogo só depende dele para ser campeão brasileiro de 2023. Então ele vai ter que trabalhar esses dois lados, dando confiança, mas também mexendo com o brilho. Então você estica a corda e também puxa no momento certo para que os jogadores se sintam uma situação confortável para jogar, para desempenhar o melhor futebol, mas motivado em fazer diferente, muito longe do que eles fizeram no segundo turno, né? Então, apesar da gente ter batido muito na tecla da questão tática, né, das ideias do Thiago Nunes, acho que o principal desafio dele vai ser esse. Algo que o Lúcio Flávio, de certa forma, não conseguiu. A gente viu que após as viradas contra o Palmeiras, contra o Grêmio, o Botafogo foi para a partida contra o Bragantino numa questão psicológica muito abalada, cara. Tanto que o segundo tempo do Botafogo, a partir dos 20 minutos da segunda etapa, foi um Deus nos acuda, né? O Botafogo com muito medo de sofrer o gol. E não à toa acabou levando o gol, né? Já nos acréscimos, enfim. E o Bragantino teve várias e várias oportunidades, não só para empatar, mas também para virar o jogo. Enfim, quem assistiu a partida viu a postura do Botafogo, que tava com um medo absurdo de tomar o gol e acabou tomando, né? E é totalmente questão psicológica, né, cara? De você não estar confiante na partida, e por isso que eu bato nessa tecla aí, que o principal desafio do Thiago Nunes vai ser esse. Apesar de ser um técnico que já conseguiu títulos importantes aqui no futebol brasileiro, o Thiago é relativamente jovem ainda, né, como treinador, e não necessariamente de idade, mas de tempo de trabalho, né, de anos trabalhando como um treinador, principalmente na elite do futebol brasileiro, né? E ele não viveu um desafio como esse, né? Principalmente de mexer com o brilho da equipe, né? Então vai ser um desafio e tanto. Eu acho que ele tem a capacidade, sim, por conhecer o trabalho do Thiago há um certo tempo. Então acho que ele tem mecanismos para conseguir retomar isso que o Botafogo tá precisando. Se ele vai conseguir, aí é outra história, cara. Aí depende dele, depende dos atletas, depende do que serão esses dias de treinamentos.
depende do que serão as partidas do Botafogo aí nessa reta final. Então são vários fatores, são várias situações determinantes para acontecer o sucesso que seria o título ou não, mas acho que ele tem plenas condições de fazer isso. A ver, né? O Botafogo ainda tem dias de treinamentos aí, joga na quinta-feira que vem contra o Fortaleza, tem uma semana exatamente até a partida contra o Leão do Pici fora de casa, né? Um confronto muito difícil, como todo mundo sabe, mas o trabalho do Thiago Nunes já vem sendo realizado nos treinamentos. Espero que ele consiga aí retomar essa questão psicológica que é fundamental para o futebol e também para essa equipe do Botafogo. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima.